Tudo começou com uma frase que eu jamais pensei ouvir do meu próprio pai: "Você quitou o financiamento de 500 mil, mas a casa é da sua irmã." E, antes que eu pudesse reagir, ela, a filha perfeita, a mimada da família, sorriu e disse: "Obrigada pela ajuda, sem você eu nunca teria minha primeira casa." E que casa! Naquele momento, ficou claro que eu não era vista como filha, apenas como recurso. Foi ali que algo dentro de mim mudou, e o que veio depois não foi drama, foi justiça, preparada com cada documento, cada verdade escondida e cada mentira que eles tentaram sustentar. Se você acha que já viu histórias de vingança familiar, espere até ouvir esta. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois virou a vida deles de cabeça para baixo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais tinham uma inclinação estranha para preferências, mas nada me preparou para a noite em que ouvi a frase que mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu pai, com a maior naturalidade do mundo, olhou para mim enquanto eu entregava os últimos comprovantes da quitação do financiamento e disse, sem piscar: "Você quitou o financiamento de 500 mil, mas a casa é da sua irmã." Por um segundo, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas minha irmã, Marcela, 2 anos mais velha e acostumada a ter o mundo entregue de bandeja, inclinou a cabeça, cruzou os braços e sorriu com o mesmo ar de superioridade que carregava desde adolescente. "Obrigada pela ajuda, viu? Sem você eu nunca teria conseguido minha primeira casa." E que casa! Eu, Carolina Andrade, corretora de imóveis há quase 10 anos, estava ali, com o corpo inteiro tremendo, tentando entender em que momento a minha própria família tinha decidido me transformar em um caixa eletrônico emocional e financeiro. Foram meses pagando parcelas pesadas, acreditando que estava ajudando meus pais a manterem o teto que diziam tanto amar. Eu nunca imaginei que aquele teto estava sendo preparado para outra pessoa, para a filha que, desde sempre, ocupava o centro de tudo. Mas não era só a casa. Era uma vida inteira de perder espaço, voz e dignidade dentro de um lar que nunca foi realmente meu. Quando criança, eu já percebia as diferenças. Marcela ganhava presentes caros, festas elaboradas, roupas de grife. Eu recebia o que sobrava, e ainda assim tinha que agradecer. Ao longo da vida adulta, a distância emocional entre nós só aumentou, mas eu ainda tentava acreditar que, no fundo, havia algum tipo de afeto real, mesmo que torto. Até aquela noite. Eu me lembro de cada detalhe. Da luz amarelada da sala. Do cheiro de café velho sobre a mesa. Do modo como minha mãe evitou olhar nos meus olhos, como se tivesse vergonha, ou medo, de enfrentar a monstruosidade que estavam cometendo. Mas o silêncio dela falava mais do que qualquer palavra. Eu saí daquela casa com o coração pesado, mas com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez, eu enxerguei com nitidez quem eles realmente eram e o que eu representava naquele trio familiar, nada além de utilidade. Uma ferramenta. Uma sombra. Um detalhe incômodo quando não estava pagando alguma coisa. Foi então que percebi que não bastava ir embora. Não depois da humilhação que me fizeram engolir. Não depois de usarem meu trabalho, meu esforço e meu nome para garantir que Marcela continuasse vivendo como uma princesa intocável. Eles precisavam entender que eu não era descartável. Que quem cava a própria ruína, cedo ou tarde, cai dentro dela. E, naquele momento, eu decidi, eles iam pagar caro. Muito caro. Mas não com impulsividade, e sim com inteligência. Com estratégia. Com cada arma que eu dominava bem, leis imobiliárias, contratos, registros, contatos do mercado e uma aliada inesperada, minha amiga Luísa, advogada especializada em direito patrimonial, a única pessoa que sempre acreditou em mim. A partir daquela noite, não havia mais espaço para inocência. O jogo estava aberto, e pela primeira vez eu estava pronta para jogar e vencer. A minha vingança não seria estrondosa. Seria silenciosa, precisa e devastadora. E, quando terminasse, cada um deles entenderia o preço real de tratar a filha como se ela fosse invisível. Eu não dormi naquela noite.
Passei horas sentada no sofá do meu pequeno apartamento, encarando nada, enquanto a frase do meu pai ecoava na minha cabeça como uma sirene interminável. A casa é da sua irmã. Aquilo não era apenas uma injustiça, era a confirmação de que, durante anos, eu tinha sido tratada como uma peça substituível dentro da minha própria família. E enquanto eu lutava para processar tudo, a indignação começou a se transformar em algo mais sólido, mais frio, mais estratégico. Às 7 da manhã, bati na porta da Luísa. Minha amiga abriu ainda de pijama, com o cabelo preso num coque torto, mas seus olhos despertaram completamente quando viu a expressão no meu rosto. Aconteceu alguma coisa grave, ela disse antes mesmo que eu falasse. Eu apenas entreguei os papéis que confirmavam a quitação do financiamento e contei tudo, palavra por palavra. Luísa não interrompeu. Não tentou me consolar. Apenas ouviu como a advogada que era, aquele olhar calculista surgindo conforme eu desenrolava a história. Quando terminei, ela respirou fundo, colocou uma xícara de café na minha mão e disse: Carol, isso aqui é crime. E dos grandes. Ela espalhou os documentos pela mesa, comprovantes, recibos, cópias das mensagens que meu pai tinha me enviado pedindo ajuda temporária. Temporária, ele dizia, como se eu tivesse apenas adiantado parcelas que um dia seriam devolvidas. Mas o plano deles era outro desde o início, usar meu esforço para garantir o conforto de Marcela. Como sempre. Você tem contrato verbal, registro de transferência bancária, conversas que provam má-fé. Até parece que eles não te conhecem, Luísa comentou, folheando tudo. Você é corretora, Carol. Você sabe exatamente onde e como procurar brechas. E eu sabia. Talvez mais do que eles poderiam imaginar. Saí do apartamento dela com uma lista clara: cartório, banco, prefeitura. Precisava confirmar cada etapa da operação que meus pais tinham feito. Se havia irregularidade, e eu já suspeitava que havia muitas, seria questão de tempo até desmontar tudo. E, no Brasil, documentos não mentem. Pessoas sim. No cartório, minha certeza se confirmou, a casa ainda estava em nome dos meus pais. Não havia nenhum registro de transferência para Marcela. Ou seja, juridicamente, a casa não era dela. E mais, no documento constava que qualquer alteração no imóvel, inclusive mudança de titularidade, exigia a assinatura de todos os responsáveis pelo financiamento, ou seja, a minha. Meu pai tinha omitido um detalhe: eu era cobrigada no contrato. Nada podia ser feito sem meu consentimento. Saí do cartório sentindo um misto de alívio e raiva. Eles tinham tentado me excluir do próprio negócio que eu paguei. Mas agora eu já tinha a primeira arma. O segundo passo foi no banco. A gerente, que me conhecia há anos por causa dos imóveis que eu financiava para clientes, franziu a testa ao ver minha situação. Carolina, isso aqui está muito estranho. Seu pai alegou que você autorizou verbalmente ele a assumir o imóvel, mas isso não existe legalmente. E como você quitou a dívida, o banco só reconhece você como principal responsável pós-quitação. A cada informação nova, uma peça do quebra-cabeça se encaixava, e a imagem que surgia era ainda pior do que eu imaginava. Meus pais, junto de Marcela, tinham arquitetado tudo para que eu arcasse com o peso financeiro enquanto eles se preparavam para colher os frutos. E eu, ingênua, tinha acreditado que estava ajudando minha própria família a não perder o lar. Eles nunca imaginariam que você fosse reagir, disse Luísa quando nos encontramos no final da tarde para revisar tudo. Eles acham que você é aquela mesma menina que aceitava a injustiça para evitar conflito. Mas essa Carolina não existe mais. Ela estava certa. Algo em mim tinha mudado de vez. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem da minha mãe: filha, não faça drama. Marcela merece essa casa. Ela vai casar, vai ter uma vida estruturada. Você é independente, não precisa dessas coisas. Ri alto, um riso curto e incrédulo. Eles não entenderam nada. Não era sobre a casa. Era sobre respeito. Sobre dignidade. Sobre décadas de humilhação sendo finalmente devolvidas. Apaguei a mensagem sem responder. Eu sabia exatamente o que fazer a seguir, e seria devastador.
No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Não era mais apenas revolta, era propósito. O tipo de propósito que nasce quando finalmente entendemos que ninguém vai nos salvar, e então salvamos a nós mesmas. Antes mesmo de tomar café, fui ao setor de tributação da prefeitura. Eu precisava confirmar quem estava pagando o IPTU da casa, e, para minha surpresa, descobri que nos últimos 3 anos o pagamento tinha sido feito, por mim. Débitos debitados automaticamente da minha conta, sob a autorização que eu jamais lembrava de ter assinado. Solicitei cópia. Quando o papel ficou pronto, meu estômago revirou. A assinatura não era minha. Nem perto disso. Mais um elemento de fraude. Mais um crime. Saí da prefeitura com o documento nas mãos, sentindo o peso da prova e da traição. Como meus pais tiveram coragem de falsificar minha assinatura em algo tão básico? Até onde estavam dispostos a ir para garantir que Marcela tivesse tudo mastigado enquanto eu carregava o piano? Luísa me esperava no carro, já nervosa. E aí? Perguntou, inclinando-se para ver meus olhos. Assinatura falsa. Respondi, entregando o papel. Ela empalideceu. Carolina, isso aqui é seríssimo. Eles cometeram falsidade documental e apropriação indevida. Isso não é só moralmente errado. É criminoso. E quanto mais víamos, mais claro se tornava que aquilo não foi um deslize, foi um esquema. Um plano. E eu tinha sido a idiota útil enquanto Marcela recebia tudo de bandeja. A próxima parada foi no condomínio onde a casa ficava. Eu precisava entender como estava a situação interna, especialmente porque, como corretora, eu sabia que qualquer melhoria, reforma ou mudança grande precisaria de autorização ou registro. E eu também sabia como minha família operava, no grito. O síndico, um senhor que conhecia minha mãe desde que ela se mudara para lá, fez uma expressão desconfortável quando me viu. Carolina, achei que fosse a Marcela que moraria na casa. Eu sorri, irônica. Engraçado, eu também. Ele abriu um formulário no computador e, logo de cara, encontramos irregularidades. Pedido de reforma assinado por minha mãe em meu nome. Autorização para entrada de caminhão de materiais constando Marcela, proprietária. E o pior, uma declaração falsa de que eu estava ciente e havia autorizado tudo por e-mail. Eu achei que vocês tinham conversado. O síndico murmurou, visivelmente constrangido. Não conversamos. Respondi. E você vai me enviar tudo isso, certo? Ele hesitou. Eu o encarei. Isso envolve crime. Se você não me mandar, vai ter que explicar em juízo. 2 minutos depois, eu tinha uma pasta digital completa. E ali, diante daquela enxurrada de provas, algumas memórias começaram a retornar. Anos de comparações, de injustiças, de privilégios dados a Marcela como se ela fosse uma princesa e eu, a serviçal invisível. As roupas novas dela enquanto eu herdava o que sobrava. As portas abertas para ela enquanto as minhas eram trancadas. Os constantes o sua irmã precisa mais, você entende melhor, você é mais forte. Eu tinha sido forte demais, por tempo demais. À tarde, eu e Luísa nos sentamos para montar o dossiê. Ela espalhou tudo sobre a mesa do coworking. Carolina, isso não é só sobre a casa. Isso aqui virou uma operação. E realmente era. Documentos falsificados. Transferências indevidas. Uso indevido de meu CPF. Declarações fraudulentas. E tentativa clara de tomada de patrimônio. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha irmã: você está exagerando. A casa sempre foi para mim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, quem? Eles. O clube exclusivo que minha mãe usava como palco social? Os parentes distantes que sempre me tratavam como nota de rodapé? Apaguei a mensagem e segurei a pasta com firmeza. Eu não era mais a irmã compreensiva. Eu não era mais a filha que aceitava tudo calada. Se eles quiseram guerra, eu estava finalmente disposta a lutar. À noite, decidi passar em frente à casa.
A obra estava avançando. Caminhões, pedreiros, portas apoiadas na parede externa. E lá estava ela, Marcela, rindo alto no portão, exibindo aos amigos a minha futura casa. Quando me viu, empinou o queixo. "O que você está fazendo aqui?" "Observando." Respondi. "Afinal, essa casa ainda está no meu nome." Ela riu, debochada. "Ai, Carolina, você continua amarga." "Relaxa. Você não perde nada." Eu sorri. "Você está enganada. Você vai descobrir o quanto muito em breve." Antes de ir embora, filmei tudo. Registro do estado da casa. Carros entrando sem autorização. Obra não regularizada. Marcela se declarando dona do imóvel. Tudo serviria como prova. Ao chegar em casa, Luísa me ligou: "Carol, prepare-se. Amanhã, vamos dar o primeiro golpe." "Qual?" Ela sorriu. Mesmo pelo telefone eu podia imaginar. "A notificação extrajudicial. Quando ela chegar, sua família vai sentir a primeira rachadura no castelo de areia que construíram." Eu me deitei naquela noite com uma sensação que não sentia desde criança: esperança. Não porque eu tinha algo a ganhar, mas porque, pela primeira vez na vida, eu não estava permitindo que me pesassem. E vingança, quando justa, começa assim, com a primeira rachadura. A notificação extrajudicial ficou pronta antes do meio-dia. Luísa leu cada linha em voz alta, assegurando que tudo estivesse juridicamente impecável, desde as assinaturas falsificadas até o uso indevido do meu CPF, passando pela tentativa explícita de transferência indevida do imóvel. Quando ela terminou, empurrou o documento para mim. "Carolina, isso aqui é uma bomba." "Ótimo." Respondi. Eles acenderam o pavio. Agora vão lidar com a explosão. Às 14 horas em ponto, o oficial de justiça contratado para entrega particular me enviou uma mensagem: "Documentos entregues à senhora Neide e ao senhor Álvaro às 13 horas e 57. Reação intensa. Reação intensa. Eu podia imaginar. Respirei fundo, mas não senti medo. Senti alívio. 2 horas depois, minha mãe me ligou. Eu observei o celular tocar, tranquila, enquanto terminava um relatório para um cliente. Na terceira ligação, atendi, mas no viva voz, com Luísa ao meu lado. "Como você teve coragem?" Ela gritou sem sequer dizer meu nome. "Da mesma forma que vocês tiveram coragem de me roubar por anos." Respondi. "Você está destruindo a família." "Não. Só estou impedindo vocês de destruírem a minha vida." Meu pai tomou o telefone. Sua voz era um rugido contido. "Carolina, você não precisava disso. Era só conversar." Ri sem humor. "Conversar? Como quando vocês disseram que a casa que está no meu nome seria da Marcela? Ou quando falsificaram minha assinatura? Ou quando paguei R$ 500.000 e vocês acharam que poderiam me apagar da escritura?" Silêncio. Era a primeira vez que eles não tinham resposta. Marcela tomou o celular em seguida, e sua voz saiu melosa, irritantemente falsa. "Mana, sério, isso é ciúme? Você é tão bem-sucedida, por que isso importa tanto?" "Importa", eu disse, "porque eu não sou o tapete da sua vida." "Ah, pelo amor de Deus, você nunca quis morar na casa mesmo. Mas vocês quiseram se apropriar do que é meu." Respondi, fria. "E agora vão pagar por isso." Desliguei. Foi libertador. No dia seguinte, Marcela decidiu aparecer no meu trabalho. Eu estava mostrando um apartamento para um casal jovem quando a vi entrando na recepção do coworking, batendo salto com força, os olhos inflados de raiva. Pedi desculpas ao casal, terminei a explicação e, quando eles saíram, encarei minha irmã. "O que você quer aqui?" Ela jogou uma pasta em cima da mesa. "Isso. A obra vai atrasar por sua culpa. Meus móveis estão chegando semana que vem. Você pode cancelar." Respondi. "A casa não é sua. Eu mereço aquela casa." Ela gritou,
perdendo totalmente a compostura. Alguns clientes e corretores olharam na direção dela. Marcela se recompôs, mas só superficialmente. Você já tem sua vida, Carolina. Deixa eu ter a minha. A sua vida foi construída em cima da minha. Em cima do que vocês me tiraram. Ela bufou. Você não entende. Mamãe e papai sempre contaram comigo. Eu sempre fui a que precisava de mais ajuda. Sim. Porque nunca te ensinaram a viver no mundo real, respondi, levantando. E agora ele chegou. Bem-vindo ao mundo adulto, Marcela. Ela ficou imóvel. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Último aviso, continuei. Pare a obra. Tire seus móveis. Saia da minha casa. Se insistir, os próximos documentos não serão extrajudiciais, serão criminais. Marcela saiu batendo a porta tão forte que tremeu o vidro. Naquela noite, recebi um vídeo. Era de um dos vizinhos do condomínio, indignado com a barulheira da obra irregular. No vídeo, minha mãe gritava com o síndico: é minha filha caçula que vai morar aqui. A outra não manda em nada. Ela nunca ligou para a família, não merece nem a chave da casa. Meu pai, vermelho, tentava acalmar, enquanto Marcela choramingava ao fundo. O vídeo viralizou no grupo do condomínio. Os comentários, bem, não eram exatamente simpáticos com eles. Luiz analisou o vídeo e sorriu, mais uma peça para o processo. Eles mesmos estão confessando que querem excluir você da casa. Isso é ouro. Eu me sentia forte. Não apenas forte, correta. Eles tinham cavado a própria cova. 2 dias depois, recebi um e-mail da prefeitura: a obra foi embargada. Motivo: documentação irregular, proprietário não identificado corretamente, autorização fraudulenta e risco estrutural. Marcela me ligou novamente, e dessa vez, aos prantos. Carolina, pelo amor de Deus. Eu vou perder tudo. Tudo o quê? Perguntei. Você nunca teve nada. Mas eu não tenho para onde ir agora. Tem sim. Respondi. Volta para casa dos nossos pais. No quarto enorme que eles te deram enquanto eu dormia num cubículo. Ela soluçou. Eu não senti prazer. Não senti culpa. Só senti justiça. Quando desliguei, Luiz apareceu com novos documentos. Carol, tem mais. Muito mais. Eles abriram uma conta em seu nome quando você tinha 19 anos. Usando seu CPF. Meu coração parou. Débitos? Perguntei. 37 mil reais, parcelados, financiados, e tudo em atraso. E a dívida está no meu nome? Sim. Fechei os olhos. Respirei fundo. Então, disse, agora acabou a guerra pequena. Olhei diretamente para ela. Agora começa a guerra grande. A justiça estava só esquentando. Quando Luísa me mostrou a dívida de 37 mil reais aberta em meu nome aos 19 anos, algo dentro de mim se rompeu. Não era mais indignação, era certeza. Uma certeza gelada, calculada, que clareia tudo como um farol no nevoeiro. Eles fizeram isso achando que eu nunca descobriria. Murmurei. Luísa concordou. E também porque sabiam que você sempre deu um jeito de sobreviver. Pois agora vão descobrir que eu também dou um jeito de cobrar. Ela abriu uma pasta mais espessa, desta vez com documentos que quase me fizeram perder o ar. Carolina, sua mãe falsificou sua assinatura pelo menos 7 vezes. 7? E seu pai complementou as declarações falsas. Isso não é só golpe familiar. É crime federal. Meus dedos formigaram. O peso dos anos finalmente encontrando forma. À noite, sentei à mesa da sala com tudo espalhado à minha frente, comprovantes de transferência, extratos antigos, assinaturas mal copiadas, documentos de concessão de crédito, parecia uma teia, e no centro dela estava eu, a idiota útil. Até agora. 2 dias depois, o primeiro tsunami chegou.
O banco respondeu ao protocolo de contestação que Luiz havia enviado: contratação de crédito é irregular. Autenticidade da assinatura considerada duvidosa. Investigação iniciada. A consequência era óbvia: eles iriam atrás de quem fez a fraude. E eu sabia exatamente quem tinha assumido esse papel com perfeição durante anos. Na mesma tarde, recebi uma ligação do escritório de advocacia que meu pai finalmente teve que procurar depois da notificação extrajudicial. A voz era de uma advogada cansada, mas firme. A senhora Carolina deseja considerar acordo familiar? Respirei fundo, olhando pela janela a cidade movimentada. Doutora, o que eles me fizeram não é desentendimento familiar. É crime. E crime não se resolve com um tapinha nas costas. Silêncio do outro lado. Então devo informar a eles que a senhora não aceita acordo? Não aceito migalhas de quem tentou me arrancar o pão inteiro. Quando desliguei, senti pela primeira vez que toda a dinâmica da minha vida estava invertida. Eles não tinham mais poder sobre mim. Era eu que tinha as provas. Eu que tinha a verdade. Eu que tinha, finalmente, a coragem. No domingo, fui à casa que era minha por direito. A obra estava parada, placas de embargo coladas no portão. Marcela estava sentada no meio-fio, de chinelo, rosto manchado de choro. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em 2 semanas. Ela levantou quando me viu. Carolina, por favor. Eu não tenho para onde ir. Tem sim, respondi, cruzando os braços. A casa dos nossos pais sempre te recebeu de portas abertas. Eu não quero voltar para lá. Ela gritou, a voz quebrada. Eu, parecia tão perto. Eu já tinha tudo planejado. Você planejou sua vida com o meu dinheiro. Respondi, firme. Isso agora acabou. Marcela caiu de joelhos na calçada, chorando alto. E, pela primeira vez desde a infância, eu a vi como ela realmente era, uma mulher criada para depender, para exigir, para ganhar sempre, até que a vida, finalmente, disse não. Mas empatia não é sinônimo de reconciliação. Eu a deixei lá, encarando a realidade que ela sempre evitou. À noite, meu pai apareceu no meu prédio. Não sei como conseguiu que o porteiro deixasse subir, mas quando a campainha tocou, eu sabia quem era. Abri a porta um palmo. Ele estava pálido. Olhos fundos. Parecia menor, encolhido dentro da própria culpa. Precisamos conversar. Ele pediu. 3 minutos. Respondi. Depois disso, chamo a segurança. Ele respirou fundo. Filha, nós fizemos besteira. Mas você está exagerando. Essa destruição toda, pra quê? Meu sangue gelou. Pra quê? Repeti. Você roubou meu nome, meu dinheiro, meu futuro. Me excluiu da casa que eu paguei. Disse que a casa era da Marcela porque ela merecia mais. E agora quer me convencer que estou exagerando? Ele abaixou a cabeça. Eu fiz o que achei melhor para a família. Melhor para a família ou melhor para sua filha favorita? Nada. Nenhuma resposta. Antes que ele tentasse outro argumento patético, falei: pai, a diferença entre nós é simples, eu nunca faria com vocês o que fizeram comigo. Não porque vocês não mereçam, mas porque eu tenho caráter. A porta começou a fechar. Carolina, por favor, ele murmurou. Adeus, pai. Disse, e travei a fechadura. Ainda ouvi o som de algo parecido com um soluço abafado antes de seus passos se afastarem. 2 dias depois, veio o golpe final. Luísa me chamou ao escritório com um sorriso predatório. Agora acabou. Ela disse, abrindo a pasta. A Defensoria Pública aceitou mover ação penal por falsificação documental, apropriação indevida e danos patrimoniais. E mais, a Receita Federal abriu investigação sobre declaração de renda dos seus pais. Isso significa que eles serão investigados criminalmente. E podem ser obrigados a ressarcir cada centavo que desviaram. E a casa? A escritura será corrigida. Em poucas semanas, será 100% sua.
Legalmente, oficialmente, irrevogavelmente. Eu me sentei. Por um momento, senti algo quente subir aos olhos, mas não era tristeza. Era o peso da libertação. Carolina, você venceu. Luísa disse. Eu fechei a pasta devagar. Não. Corrigi, olhando para a janela. Eu sobrevivi. Vencer, isso vem depois. A guerra estava quase no fim. E o último capítulo seria o mais definitivo de todos. Os meses seguintes foram uma sequência de quedas calculadas, não minhas, mas deles. Cada dia parecia revelar uma nova camada da verdade. Não era apenas o desvio do meu dinheiro, nem apenas a tentativa de tomar a casa que eu havia quitado, mas todo um histórico de decisões feitas às minhas custas, ausências que doíam mais que qualquer documento falsificado. Ainda assim, quando tudo finalmente se encaixou, eu descobri algo inesperado. Quando a justiça chega, ela chega silenciosa. Não há fogos, não há festa. Há apenas um sentimento profundo de fim, um ponto final tão claro que não precisa ser anunciado. Foi numa terça-feira de manhã que Luísa me mandou a mensagem decisiva: Carolina, o juiz homologou tudo. A casa é 100% sua. A ação criminal está em andamento. Eles terão que indenizar você. Demorei alguns segundos para absorver. A casa, minha. Finalmente minha. Sem contestações. Sem falsificações. Sem a sombra da irmã mimada tentando tomar o que nunca lhe pertenceu. Eu encostei a cabeça no encosto do sofá e deixei sair um suspiro tão longo que parecia carregado de anos. Luísa enviou outra mensagem, como se adivinhasse meus pensamentos. Eles vão responder por tudo. Esse é o começo do fim para eles. Não respondi. Não precisava. Aquelas palavras, por si só, já bastavam. Do outro lado da cidade, no antigo bairro onde cresci, o colapso era visível. Meu pai, antes orgulhoso, agora enfrentava ligações diárias da Receita Federal e da delegacia. Seu nome circulava nos processos como responsável direto pelos desvios. Minha mãe, conhecida por se achar a matriarca perfeita, agora vivia trancada atrás de cortinas, sem coragem de enfrentar vizinhos que sabiam de tudo. Marcela perdeu mais que a casa. Perdeu o mundo garantido que achou que sempre teria. Ela voltou a trabalhar numa loja de roupas do shopping, sem glamour, sem regalias, sem ninguém para sustentá-la. A antiga princesa da família agora tinha plantão de 10 horas, comissão baixa e colegas que cochichavam pelas costas sobre o escândalo familiar. E eu? Eu seguia com minha vida, exatamente como deveria ter sido desde o começo. Certo dia, no fim de tarde, recebi uma ligação inesperada do número de Marcela. Hesitei antes de atender, mas fiz. A voz do outro lado estava diferente, não arrogante, não manhosa. Apenas, vazia. Carolina, posso falar com você um minuto? 1 minuto. Respondi. Ela respirou fundo. Eu estou morando com a mamãe e o papai agora. É tudo pequeno, apertado. Eles brigam muito. Eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio. Ela continuou: eu sei que você não vai perdoar a gente. Eu sei. Mas, você não vai mesmo ajudar? Nem um pouco. Eu fechei os olhos. Pensei nas assinaturas falsas. No financiamento que eu quitei enquanto eles planejavam me apagar da escritura. Na frase do meu pai: a casa é da sua irmã. No sorriso satisfeito de Marcela: obrigada pela ajuda, e que casa. Abri os olhos e respondi, firme: Marcela, eu já ajudei demais. Mas, somos família. Família não destrói você e depois pede colo. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivem com elas. Ela não chorou. Não implorou. Apenas disse um tá baixinho, como quem finalmente entende a vida real. E desligou. Algumas semanas depois, decidi fazer algo simbólico. Fui até a casa, minha casa, levando apenas uma caixa pequena. O portão ainda tinha as marcas da obra interrompida,
os buracos no piso da garagem, o pó acumulado. Era como se tudo tivesse parado no exato momento em que a verdade veio à tona. Entrei devagar, sentindo o cheiro de tinta antiga misturado ao cheiro de possibilidade. No meio da sala vazia, coloquei a caixa no chão. Dentro dela, havia 3 coisas: uma cópia da primeira escritura fraudulenta. Uma foto minha aos 12 anos, esquecida num álbum antigo onde eu sempre ficava de lado. A notificação extrajudicial que iniciou a virada de tudo. Esses objetos não eram memórias boas, eram cicatrizes. Então eu fiz o que precisava fazer, deixei a caixa ali, no canto da sala. Não para lembrar do que perdi, mas do que recuperei. A casa não era mais um símbolo de disputa. Era um símbolo de libertação. No final daquele dia, voltei para meu novo apartamento, pequeno, moderno, escolhido por mim e para mim. Luísa estava lá, sentada no sofá, com taças de espumante esperando. Finalmente livre. Ela disse, erguendo a taça. Finalmente livre. Repeti. Brindamos. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que meu peito não carregava peso nenhum. Naquela noite, escrevi um último recado mental à minha antiga família: eu não desejo mal a vocês. Mas também não desejo voltar. Vocês fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. E as minhas escolhas me levaram para longe de vocês. Eu não reatei laços. Não visitei. Não atendi mais ligações. Não respondi e-mails. Eles queriam que eu continuasse sendo a filha que aceita tudo. Mas essa versão tinha morrido no dia em que disseram que minha casa, quitada com meu dinheiro, era da minha irmã. A nova versão de mim não aceitava isso. Nunca mais aceitaria. Fechei os olhos naquela noite e senti algo raro. Paz. A paz que nasce quando você escolhe a si mesma, e segue em frente, sem olhar para trás. Se você acompanhou essa história até o fim, eu quero te fazer um pedido muito especial. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de força, justiça e superação como essa. Também aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum novo capítulo, porque todo dia tem conteúdo emocionante por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa refletir sobre limites, respeito e amor próprio, que às vezes, uma história como essa abre os olhos de muita gente. Agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que a protagonista? Teria coragem de colocar um ponto final e seguir sua vida sem olhar para trás? Quero muito saber sua opinião. E não esquece de comentar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar lá e deixar um coração no seu comentário. Obrigada por fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Até o próximo vídeo.